Uma boa noite a todos, que a paz de Jesus mais uma vez esteja conosco na noite de hoje, para que possamos juntos estudar um pouquinho, aprender um pouquinho. No livro, hoje o nosso tema é o item 136 do livro Pão Nosso, mas antes da gente fazer nossa prece e começar o tema do livro, eu gostaria de trazer uma leitura para a gente poder preparar o nosso ambiente também. Essa leitura do livro Vinha de Luz, o item 2, que se chama Vê Como Vives, que de certa forma ele tem uma certa relação com aquilo que a gente vai conversar hoje também. E ele começa com uma citação de Jesus no Evangelho de Lucas, capítulo 19, versículo 13. E chamando 10 servos seus, deu-lhes 10 minas e disse-lhes: negociai até que eu venha. E aí a explicação da passagem no livro Vinha de Luz. Com a precisa madureza do raciocínio, compreenderá o homem que toda a sua existência é um grande conjunto de negócios espirituais e que a vida em si não passa de ato religioso permanente, com vistas aos deveres divinos que nos prendam a Deus. Por enquanto, o mundo apenas exige testemunhos de fé das pessoas indicadas por detentoras de mandato essencialmente religioso. Os católicos romanos rodeiam de exigências os sacerdotes, desvirtuando-lhes o apostolado. Os protestantes, na maioria, atribuem aos ministros evangélicos as obrigações mais completas do culto. Os espiritistas reclamam de doutrinadores e médiuns as supremas demonstrações de caridade e pureza, como se a luz e a verdade da nova revelação pudessem constituir exclusivo patrimônio de alguns cérebros falíveis. Urge considerar, porém, que o testemunho cristão no campo transitório da luta humana é dever de todos os homens indistintamente. Cada criatura foi chamada pela providência a determinado setor de trabalhos espirituais na terra. O comerciante está em negócios de suprimento e de fraternidade. O administrador permanece em negócios de orientação, distribuição e responsabilidade. O servidor foi trazido a negócios de obediência e edificação. As mães e os pais terrestres foram convocados a negócios de renúncia, exemplificação e devotamento. O carpinteiro está fabricando colunas para o templo vivo do lar. O cientista vive fornecendo equações de progresso que melhore o bem-estar do mundo. O cozinheiro trabalha para alimentar o operário e o sábio. Todos os homens vivem na obra de Deus, valendo-se dela para alcançarem um dia a grandeza divina. Usufrutuários de patrimônios que pertencem ao Pai encontram-se no campo das oportunidades presentes, negociando com os valores do Senhor. Em razão desta verdade, meu amigo, vê o que fazes e não te esqueças de subordinar teus desejos a Deus, nos negócios que por algum tempo te forem confiados no mundo. E aproveitamos então agora, nesse momento de reflexão, para pedir auxílio da espiritualidade maior, para que nesse momento possamos iniciar a nossa conversa, buscando o aprendizado necessário para cada um de nós. Que o estudo que aqui teremos possa nos auxiliar a entender um pouquinho mais aquilo que nos confunde, aquilo que nos tormenta. Agradecemos mais uma vez a oportunidade de estarmos aqui e pedimos que durante esse tempinho que estaremos juntos possamos nos concentrar e entender mais uma lição que nos é trazida. Obrigado, nos auxilie sempre e que assim seja. Bom, como eu comentei já hoje, a gente vai falar um pouquinho sobre conflito, o item 136 do livro Pão Nosso. E eu coloquei essa alegoria aqui, tão conhecida, né?
do anjinho, do diabinho, porque esse conflito é bem isso que a gente vai falar hoje, é o conflito interno que nós temos, é o nosso conflito. O conflito de saber se estamos agindo certo, o conflito de saber se estamos agindo errado, o conflito principalmente de entendermos se eu posso ou não fazer algo, se eu devo ou se eu não devo fazer algo. É um conflito que a gente ainda tem internamente, que às vezes é mais difícil, às vezes é mais fácil, mas é um conflito importante, que a gente precisa entender como desconflitá-lo, como esquecer uma das influências e nos focarmos nas influências melhores que nós temos através da espiritualidade que quer nos ajudar, né? Essa é a ideia. E aí o texto começa no livro Pão Nosso com uma citação de Paulo, e ele fala assim: acho então esta lei em mim, quando quero fazer o bem, o mal está comigo. E é normal, pessoal, é muito normal que isso aconteça conosco até hoje, porque a gente ainda tem essa dualidade dentro da gente. A gente ainda tem a dualidade do bem e do mal. Não somos completamente maus, mas também não somos completamente bons. Mas também está em nós a forma de entendermos de que lado que a gente deve buscar, que lado que a gente deve aperfeiçoar e que lado a gente precisa começar a esquecer. E se vamos seguir num caminho ou em outro. Mas aí eu queria trazer uma musiquinha que nos lembra principalmente de como que eu preciso e como que eu posso buscar a inspiração. Onde que eu vou buscar a inspiração e o conhecimento para que eu possa andar do lado correto, né? Entre essa dualidade que ainda somos, do bem e do mal. E essa música se chama Mandamento Maior. Se posso ou não posso, se devo ou não fazer, se certo ou errado, se bem ou se mal, pegar ou largar, querer depois não querer, a dúvida paira em meu caminhar. A consciência de me responder se deve eu buscar com fé pra valer, fazendo aos outros o que eu quero pra mim, pensando nos outros e não só em mim. Tudo há de se resumir numa palavra amar. Se posso ou não posso, se devo ou não fazer. Quem nunca se perguntou com certeza, e quem nunca ainda não se pergunta se deve ou não fazer tal coisa, se está agindo certo, se está agindo errado. E Kardec, na questão 621 do Livro dos Espíritos, pergunta onde que está escrita a lei de Deus. E a lei de Deus é o melhor caminho que a gente tem para saber se a gente está fazendo certo, errado, se está agindo de uma forma boa ou ruim. E essa resposta de Kardec nos lembra que a lei de Deus está escrita na nossa consciência. Então, por isso que a música fala da consciência, da importância da gente voltar para a nossa consciência e tentar entender se eu estou agindo certo e se eu estou agindo errado. E quando eu falo de consciência, quando eu falo de agir bem ou agir mal, a gente precisa lembrar também da questão dos vícios e das virtudes, porque são os nossos vícios que fazem com que a gente erre mais, e são as nossas virtudes, que a gente já conquistou, que nos auxiliam a agir melhor, nos auxiliam a ser pessoas melhores. Então vamos falar um pouquinho sobre essa questão dos vícios e das virtudes. Vamos primeiro tentar entender o que é cada um deles. O que é um vício?
E o que é uma virtude? Vício, então, são todos os defeitos, os hábitos ruins. Entre eles, aqui a gente citou, cigarro, álcool, gula, abusos sexuais e também orgulho, egoísmo, vaidade, maledicência. Os primeiros são mais fáceis da gente perceber. Os primeiros estão na cara da gente. Os outros, nem tanto. Muitas vezes a gente disfarça o nosso egoísmo, a gente disfarça a nossa vaidade. A maledicência, então, afinal de contas, é muito fácil a gente falar bem de uma pessoa na frente dela e falar mal por trás dela. Então, são esses defeitos, coisas que a gente faz de errado. Com certeza, todos esses defeitos vêm da nossa ainda fraqueza moral, mas alguns são mais materiais, como os primeiros que a gente citou. Os outros não. Ao passo que os vícios são esses defeitos que temos, esses hábitos ruins, as nossas virtudes são as nossas disposições habituais para o bem. Habituais? Será que foi fácil ter uma virtude? Será que essa conquista habitual dessa virtude foi simples? A gente vai falar um pouquinho disso depois, mas é um trabalho, é algo que vai acontecendo pouco a pouco. Então, disposição habitual para o bem, força interior e retidão é o conjunto de todas as qualidades essenciais que constituem o homem de bem. Homem de bem, que a gente precisa lembrar, há um capítulo, um item do Evangelho que fala bastante do homem de bem, e eu acho que é importante que a gente consiga lê-lo novamente. Procure lá no Evangelho segundo o Espiritismo, que vale a pena ler esse item do homem de bem. Mas, continuando, Aí eu vou passar aqui para vocês, como se a gente precisasse lembrar, um pouquinho do que são os vícios, um pouquinho do que são as virtudes. Para a gente lembrar, pessoal, que o nosso caminhar precisa ser de forma que eu transforme os meus vícios em novas virtudes. Que eu deixe de ser orgulhoso, que eu deixe de ser vaidoso e que conquiste virtudes novas. Fortaleça as que eu já tenho e conquiste virtudes novas. É só assim, transformando os meus vícios em virtudes, que eu vou conseguir evoluir e vou conseguir esquecer aquele conflito, O anjinho, o diabinho, simbolicamente colocando, mas que são as influências que recebemos da espiritualidade, aqueles que querem nos auxiliar, os bons espíritos, que trazem para a gente as boas influências, e aqueles que querem nos prejudicar, não querem que progridamos, não querem que evoluamos. São os espíritos ainda inferiorizados, aqueles que têm alguma pendência conosco e querem nos prejudicar. Então, se a gente conseguir melhorar as nossas virtudes, esquecer um pouquinho os nossos vícios, vai ser mais fácil que a gente consiga caminhar sempre em busca de sermos pessoas melhores. E aí eu pergunto para vocês, qual a mais meritória de todas as virtudes? Essa pergunta está na questão 893 do Livro dos Espíritos. E os Espíritos respondem da seguinte maneira: a virtude sempre que existe uma resistência ao arrastamento das más tendências. Olha que interessante! Então, a partir do momento que eu resisto às más tendências, já começa a nascer uma virtude para nós. Então, logo no comecinho, eu estou começando a resistir a alguma coisa, eu já começo a ter já começo a construir uma nova virtude para mim. A sublimidade da virtude está, então, no sacrifício do interesse pessoal para o bem do próximo, sem segundas intenções. Então, é o sacrifício das minhas próprias necessidades, muitas vezes, que é o meu interesse pessoal, para que eu possa começar a fazer o bem ao próximo de várias maneiras, mas principalmente sem segundas intenções. Porque é muito comum a gente buscar auxiliar alguém, buscar a caridade, mas pensando que, será que tal pessoa está vendo? Será que eles vão perceber como eu estou melhorando? Então a gente começa a ter uma segunda intenção naquilo que deveria ser a nossa intenção por si só, que é o auxílio ao próximo, o auxílio a quem realmente necessita. Se eu conseguir transformar esse auxílio nesse desinteresse, melhor ainda, essa virtude vai me ajudar. Então,
só para a gente repassar, né? As virtudes, então, elas indicam resistência às más tendências, ou seja, é uma necessidade que eu tenho de resistir às más tendências, isso constrói uma virtude dentro de mim. Ela leva também ao sacrifício ao nosso próprio interesse, ao nosso interesse pessoal, porque afinal de contas, enquanto eu estiver pensando somente em mim, dificilmente, eu com certeza já não tenho uma das virtudes que são necessárias, então eu preciso buscar também o interesse do outro, não só o meu, para que eu possa evoluir pouco a pouco. Como eu já comentei, sem segundas intenções, porque se eu faço isso pensando no que eu vou ganhar, eu já não tenho mais essa virtude, a virtude não está dentro do meu coração de verdade, né? E tudo isso indica um progresso na senda do bem. E qual seria então a mais meritória de todas as virtudes, ainda na questão 893? E a resposta a continuação dessa resposta dessa questão é mais ou menos assim. Toda virtude tem seu mérito próprio, porque todas indicam o progresso na senda do bem. Então, está um pouco repetindo aquilo que eu já comentei, né? Então, toda virtude tem um mérito, porque mesmo que eu ainda não conquistei como um todo, a partir do momento que eu a estou buscando, ela indica um progresso. Um progresso, como fala aqui a resposta, um progresso na senda do bem. Uma evolução. Eu vou transformando a mim mesmo pouco a pouco. E continuando nessa mesma questão, a mais meritória de todas as virtudes é a que se assenta na mais desinteressada caridade. Voltando de novo na questão do auxílio ao próximo, sem interesse pessoal. Sem querer que o outro veja, sem querer que a partir dessa caridade, desse auxílio, eu passe a ter um outro benefício. Um benefício qualquer que seja. Okay? Então, desinteresse, caridade desinteressada. Mas a gente sabe também, pessoal, que é muito, muito difícil a gente conquistar um novo hábito que a gente ainda não tem. É muito comum a gente repetir coisas que a gente vem fazendo a vida inteira. Por mais que às vezes a gente saiba que isso que eu faço não me é bom, não é algo que me ajuda, me auxilia e faz com que eu melhore. Mas é um hábito, é algo que eu sempre fiz. E quando eu tento incluir um hábito novo, e a gente faz isso, a gente pensa nisso quando a gente pensa em começar um exercício físico, quando a gente pensa em comer menos, são hábitos que dificilmente a gente... Dificilmente não, é difícil que eu consiga trocá-lo, esse hábito que já me é comum, por um hábito melhor. E aí eu vou trazer uma alegoria, mais uma alegoria aqui, quando a gente fala do cubo mágico. Nossa, o que tem a ver o cubo mágico com conflito e o que tem o cubo mágico a ver com hábitos? Bom, quem já tentou sabe que não é uma coisa fácil você arrumar direitinho esses quadradinhos nas mesmas cores, nas cores corretas, né? É uma confissão aqui, eu nunca consegui. Mas, para que eu consiga fazer esse cubo mágico, eu preciso começar, preciso tentar. Então eu acerto de um lado, ele erra do outro, acerto do outro lado, ele erra de um, e assim vai acontecendo até que eu consiga fazer. Mas se eu não tiver persistência, porque isso não vai ser na primeira vez, isso não vai ser na primeira sentada que eu vou conseguir pegar esse cubinho e fazer tudo certo. E aí muitas vezes o que acontece, as pessoas desistem e, ato extremo, aqui nessa alegoria nossa, eu esqueço, eu destruo, eu não quero mais saber desse cubo mágico, isso não é coisa de Deus, né? Tem gente que até fala isso, não é coisa de Deus. Sendo que outras têm uma facilidade enorme, sendo que outras conseguem fazer isso com os olhos fechados, literalmente, com as mãos para trás, literalmente. E por que isso acontece, pessoal? A transformação, ela não é fácil. A transformação, ela não é simples. A transformação necessita de trabalho no bem, necessita de insistência, perseverança. As pessoas que conseguem fazer o cubo mágico com facilidade é porque elas já ralaram muito,
é porque elas já tentaram de várias formas, já tentaram várias vezes, já fizeram, desfizeram, tentaram, passaram dias fazendo. Então agora é fácil para eles. Mas se a gente está começando agora, não é fácil. A gente vai ter que ralar também, a gente vai ter que estudar também, aprender com alguém que já sabe. E isso é igual nas virtudes, isso é igual na transformação que eu vou ter que fazer de uma pessoa que eu sou hoje para uma pessoa melhor que eu quero ser no futuro. É aí, e é esse esforço que vai me levar a ser alguém que faz isso de forma natural, como exemplo aqui do Cubo Mágico. E aí, a gente vai continuar no livro Pai Nosso, onde a gente vai buscar mais uma citação de lá para poder continuar a nossa conversa aqui. Enquanto o homem se mantém no gelo da indiferença ou na inquietação da teimosia, não é chamado a análise pura. Entretanto, tão logo desperta para a renovação, converte-se o campo íntimo em zona de batalha. Ou seja, pessoal, enquanto eu não estou me preocupando em me transformar, enquanto eu não estou me preocupando em ser alguém melhor, eu estou naquela minha vidinha, tranquila, sem grandes problemas. As coisas parecem que são mais tranquilas, porque eu não estou me preocupando em me transformar. Eu estou deixando a vida ir me levando, sem que eu me preocupe se eu estou agindo certo ou se eu estou agindo errado. A partir do momento que eu quero me transformar, que eu quero mudar os meus hábitos, as coisas começam a ser mais difíceis. Por quê? Justamente por isso. Eu quero me transformar. E mudar quem eu sou nem sempre é fácil. Mudar quem eu sou nem sempre é tranquilo. Voltando de novo, no exemplo do cubo mágico, aprender a arrumar aqueles quadradinhos não é simples. Eu preciso de perseverança. E me transformar é muito mais difícil, eu preciso de muito mais perseverança. Mas qual que é o básico? O que eu preciso minimamente fazer, né? O básico, eu preciso respeitar o próximo. Jesus já falou isso há muito tempo atrás. Eu preciso ter uma fraternidade sadia, onde eu auxilio, de novo voltando ao auxílio ao próximo, auxílio mútuo, de uma forma sadia, saudável, que eu possa não me aproveitar desse auxílio, dessa fraternidade para outras coisas. Sujeição às leis de Deus, obviamente, e às leis dos homens também. Ainda estamos num planeta onde a gente precisa de muito das leis dos homens, porque não conseguimos ainda obrar e trabalhar somente de acordo com as leis de Deus, então a gente precisa das leis dos homens também, que nos ajudam a dar uma encaixadinha, né? uma adequada à nossa visão de mundo também, através de seguir o que são as leis dos homens. Falhas ainda, mas que nos ajudam também a não extrapolar em alguns momentos. O trabalho edificante, obviamente todos nós aqui precisamos de trabalhar pelo nosso sustento, mas também buscar um trabalho edificante perto da sua casa, no centro espírita, na igreja que frequenta, mas fazer algo diferente, fazer algo útil também. E o perdão das ofensas que os outros nos cometem, perdão das nossas próprias ofensas, dos nossos erros que cometemos. E lembrando também do Evangelho, né, a gente precisa nos transformar e transformar essa coisa do homem velho. E aí eu volto a lembrar da passagem do Evangelho que fala do homem de bem, que é justamente essa transformação do homem velho num novo homem, que lá ele dá o nome do homem de bem. E o que é o homem velho? Como age o homem velho? Né? O que é ser o homem velho? Né? É ter e ter sempre mais, é superar sempre pela força, então é o jeito que o homem velho tem de superar aos outros, de sobrepujar os outros, mandar muito. Ou seja, eu preciso começar a agir de forma diferente, né? Tirar essas manias que nós temos conosco há muitos anos e transformar, mudar. E é por causa dessa forma de agir que nós somos, que muitas vezes a nossa transformação é muito difícil. E por isso nos parece que não estamos caminhando. Parece que às vezes a gente não sai do lugar, a gente tenta, volta para trás.
Mas não é verdade. Devagarinho a gente está conseguindo, devagarinho a gente vai conseguir fazer. Por mais que nos choquemos com as atitudes que tomamos, por vezes totalmente diversas do que pensamos, do que desejamos ser e fazer. Ou seja, a gente continua tendo atitudes que a gente não queria ter mais. A gente continua tendo atitudes que nos fazem passar vergonha. Que a gente fala assim, tomara que ninguém descubra que eu fiz isso, que eu ia ficar muito envergonhado. E é natural, a transformação não se dá do dia para a noite. E aí, continuando no texto, isso ocorre por causa dos condicionamentos demoradamente fixados, nossa emoção desde muito tempo. Os condicionamentos são muito fortes. Se a gente tem condicionamentos hoje em dia que a gente recebeu da nossa infância, né, da forma como nossos pais nos educaram, imagina os condicionamentos que nós temos das várias e várias encarnações que nós já tivemos. É difícil a transformação, é difícil a gente mudar. Fácil é para a borboleta, pessoal. A transformação da borboleta é muito mais simples, porque a transformação da borboleta é física, ela vai acontecer. A borboleta não tem que fazer muito esforço para se transformar em borboleta. A lagarta, né? A lagarta não tem que fazer muito esforço para se transformar em borboleta. Ela só precisa viver. E vivendo, ela vai, em determinado momento, entrar no seu casulo e sair de lá uma borboleta transformada, completamente diferente. A lagarta, que às vezes a gente olha com tanto asco, se torna uma borboleta linda, maravilhosa, que acaba nos deliciando os olhos, né? Então a gente não pode se perturbar quando a gente está se fazendo uma série de esforços e aí parece que a gente não conseguiu ainda atingir o lugar que a gente queria. E é verdade, é passo a passo, é pouco a pouco. Fixemos no ideal abraçado. Então, é difícil, mas fixemos-nos no ideal abraçado. Quando venhamos a nos sentir fragilizados ante as facilidades para uma existência prazenteira, a vida tranquila às vezes é muito prazerosa, pelo menos para essa vida. Mas a gente não pode esquecer do resto da nossa vida espiritual. Então, para uma existência prazenteira em detrimento da austeridade e do equilíbrio, consideremos que as sensações logo passam, enquanto as emoções superiores nos proporcionarão incessantes alegrias de paz e bem-estar. Uma coisa é a sensação material que às vezes a gente sente com algumas diversões não muito nobres que a gente às vezes tem. Outra coisa são as emoções superiores que nos proporcionam as incessantes alegrias da paz e do bem-estar que nós temos quando estamos trabalhando no bem, auxiliando pessoas. São coisas muito diferentes. E às vezes parece que é mais fácil ficar nessa questão do terra a terra, né? Pensando mais nas nossas alegrias terrenas do que pensar nas alegrias do mundo maior, né? As alegrias que a gente vai ter depois, através da nossa transformação. Então, quando nos sentirmos atraídos para o erro, apesar do esforço da conduta correta, não nos atormentemos. É natural, vai ser natural ainda por um tempo, essas conquistas, às vezes difíceis, que nós caminhamos na evolução, mas que às vezes a gente, num pensamento, numa ação mal pensada, a gente acha que a gente voltou tudo para trás. Não, a gente está caminhando, mas não é simples, né? Devagarinho a gente vai conseguir chegar lá. E aí, já indo para o nosso final, a gente pega mais um pedacinho do texto do Pão Nosso. O conflito de comportamento ante o que se tem vivido e aquele a que se aspira faz parte do processo de crescimento e de equilíbrio espiritual que é fundamental à vida feliz. Então, o conflito desse comportamento ante o que eu sou hoje, o que eu vivo e como eu gostaria de viver. Esse conflito já é importante, porque lembra que eu comentei? Enquanto a gente está nem aí para isso, a nossa vida é tranquila, a gente não tem conflito. Eu estou vivendo como eu gostaria. Mas a partir do momento que eu
me ligo, percebo que eu preciso me transformar, o conflito aparece. E já é uma evolução. Ter o conflito já é uma evolução. Porque eu estou almejando algo melhor. Algo que vai me fazer me tornar uma pessoa melhor. Avancemos então com segurança pela trilha nova. E a cada passo mesmo, passinho por passinho, e a cada passo mais próximo estaremos da meta buscada, o reino dos céus que está se instalando em nosso coração. A partir do conflito, eu vou ter as minhas decisões, mas se eu decidir sempre por aquilo que Jesus nos ensinou, eu vou estar caminhando e para que instale no nosso coração o reino de Deus. E essa vida que temos hoje é a nossa chance de caminhar, é a nossa chance de nos transformar. E aí, para a gente terminar, eu gostaria de cantar mais uma musiquinha que se chama justamente isso, Tua Chance. A chance que temos de ser bem melhor. E nós somos esse instrumento divino nessa encarnação. Cultive contigo a paz, meu irmão, minha irmã, meu amigo, jamais deixe de amar a Deus. A vida que nasceu contigo é a tua chance de ser bem melhor. Seja instrumento divino, pois o teu destino você mesmo faz. Faça tudo pra melhorar o mundo, faça tudo pra melhorar você. Faça tudo pra melhorar o mundo, faça tudo pra melhorar você. Cante que a vida desperta sementes de amor, alegria e paz. Faça tudo pra melhorar o mundo, faça tudo pra melhorar você. Faça tudo pra melhorar o mundo, faça tudo pra melhorar você. Com os errinhos aí, mas faz parte, né? Temos que melhorar nós mesmos até quando a gente erra a música. Mas brincadeiras à parte, façamos tudo para melhorar o mundo. E como é que a gente melhora o mundo? Melhorando a gente mesmo. Se cada um se melhorar, se cada um se aprimorar, o nosso mundo vai caminhar cada vez mais rápido para um mundo melhor. Está caminhando. Depende da gente essa caminhada também. E que possamos, nessa transformação, com essa chance que Deus nos deu, dessa encarnação, nesse momento tão importante do nosso planeta, que possamos caminhar nos transformando. Vícios em virtudes. Aceitando o conflito que ainda há entre nós, em nós, mas que esse conflito nos transforme para sermos pessoas melhores também. E assim, aproveitamos esse momento para que através da oração possamos trazer para perto de nós aqueles que nos amam, lembrar daqueles que estão longe, aqueles que já não estão conosco aqui na Terra, mas que continuam vivos e olhando também por nós, que possamos todos nós nos confraternizarmos mentalmente, agradecendo a oportunidade de estarmos aqui juntos, buscando aprender, buscando nos transformar. E que essa transformação se dê em cada um de nós, que nossos corações se iluminem cada vez mais e que juntos possamos transformar e fazer o mundo cada vez melhor. Obrigado, Senhor, nos auxilie a todos mais uma vez e que assim seja. Boa noite a todos e até a próxima.